Deixa eu só iniciar aqui meu feedback aqui no meu monitor, que a gente já começa. Olá a todos, muito boa tarde aos participantes do debate de hoje, a todos aqueles que nos assistem ao vivo pelo YouTube. Daremos seguimento hoje ao Fórum Debate de Recursos Previdenciários Administrativos na Prática, um projeto criado espontaneamente por alguns conselheiros para que nós possamos tratar de temas mais relevantes e os controversos do nosso dia a dia. Para quem ainda não teve a oportunidade de assistir os nossos encontros anteriores, eu já deixo aqui o convite para assistir os vídeos que se encontram no canal, aqui do YouTube, e vocês poderão conhecer os conselheiros que estão envolvidos, as ideias, os temas sugeridos. E o nosso debate de hoje tem uma programação de duração aproximada de 1 hora, vai depender muito da densidade dos argumentos, dos debates, e até mesmo da participação das perguntas. O nosso objetivo, como nós já falamos em outras ocasiões, não é dar aulas de direito previdenciário, porque supomos que todos vocês que hoje pertencem ao Conselho têm um mínimo de conhecimento previdenciário na área. Portanto, o nosso objetivo aqui é uma oportunidade, uma plataforma para poder explorar alguns temas problemáticos envolvendo os casos concretos do nosso dia a dia. Não tem nenhum interesse do fórum em traçar uma disputa entre os debatedores, não tem vencedores nesse debate. O objetivo, simplesmente, como eu disse, é nós tratarmos de temas maduros e reiterados da nossa prática diária, que ainda permanece trazendo algumas dúvidas e questionamentos no nosso dia a dia. Hoje eu tenho aqui comigo a doutora Cristiane Santana, presidente da 22ª Junta de Recursos do Mato Grosso do Sul, né, Cristiane? Há quase 10 anos, professora de Direito Previdenciário, Processo Administrativo Previdenciário em pós-graduação. Ela atuou por 7 anos no INSS, sendo inclusive chefe de agência e supervisora de atendimento especializado. Boa tarde, doutora Cristiane, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos. Estou honrada pelo convite e agradeço por estar aqui participando com vocês essa tarde. Espero que seja muito proveitosa. Tenho certeza que será. Obrigado por ter aceito o convite novamente. Tenho aqui também o Dr. Gabriel Ribeiro, meu fiel companheiro do início desse projeto do Fórum. Além de ser meu fiel companheiro, ele é pai de 2 filhos, conselheiro da 4ª Junta da Bahia, advogado, pós-graduado em Direito Público e em Prática Previdenciária. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, podendo aprender um pouco mais, né? Me colocando aqui como aprendiz. Isso aí. E para completar o nosso time de hoje, nós temos a honra de receber o Dr. Marcelo Bócio, conhecido por todos vocês como presidente do CRPS, mas também tem um vasto currículo no campo acadêmico. Ele é mestre e doutor em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, professor titular do mestrado acadêmico em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas e titular nas disciplinas de Seguridade Social junto ao Centro de Universidade do Distrito Federal, ex-professor e coordenador de cursos jurídicos pela rede LFG, 2005 a 2015. E, doutor Marcelo, assim como eu fiz no encontro anterior, eu vou me eximir de citar o nome das instituições internacionais nas quais o senhor possui titulação como pós-doutor, porque meu espanhol e meu italiano estão um pouco enferrujados, então eu não vou correr esse risco, não. Mas, além de todos os títulos acadêmicos, o Dr. Marcelo também ele é autor de diversas obras em diversas editoras, e nos engrandece muito o respaldo do Conselho nesse Fórum Independente de Conselheiros. Por isso, eu dou o meu boa tarde ao Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Boa tarde, doutor Wilson, um prazer muito grande estar com o senhor aqui, nesse fórum de debates das unidades julgadoras do CRPS, doutor Gabriel Ribeiro, também idealizador do fórum, e a nossa palestrante de hoje, nossa querida presidente da 22ª Junta de Recursos do Mato Grosso do Sul, doutora Cristiane Santana, um dos grandes pilares de sustentação aí, junto com outros presidentes muito atuantes conosco, para enfrentar diversas crises que estamos enfrentando, né, e temos nos saído muito bem em todas elas.
A doutora Cris vai falar de um tema que já trouxemos na época do congresso do ano passado, um manual que ele está em gestação há algum tempo, agora vai ser atualizado. Nós fizemos algumas inserções, o manual de procedimentos administrativos para os benefícios de incapacidade em face dos fluxos e rotinas do CRPS, manual que agora a gente atualiza na fase final. Acabei de passar, viu, doutora Cris, para o seu WhatsApp, o PDF, se puder converter em doc, não achei o doc aqui, mas é tranquilo de converter, sossegado. Fizemos alguns ajustes nesse manual, para consideração da senhora, e agora fazemos as considerações finais, porque vem aí para o CRPS a instrução normativa única, que vai conglomerar todas as portarias, aquela instrução do presidente Salvador, que é uma instrução de 2012, salvo engano, a instrução número 1 de 2012, vai estar dentro dessa outra. Então vamos revogar todas as portarias de ordem, e todos os provimentos de ordem mecânica, porque a instrução normativa vai trazer disciplinas de ordem mecânica, fluxos, rotinas, procedimentos, etc. E as questões estáticas vão estar no novo regimento interno. Então, tudo que é estático, processual, no que se refere às atribuições, competências do presidente, do vice-presidente do CRPS, os presidentes da unidade julgadora, como funciona, qual é o funcionamento do CRPS, questão processual em relação aos recursos, regimento interno. Mas essas questões mais burocráticas, práticas do dia a dia, encaminha para cá, encaminha para lá, faz isso, faz aquilo outro, vão estar dentro dessa instrução normativa única que vai conter N assuntos, dos mais variados em relação aos procedimentos administrativos. E dentro de uma seção dessa instrução normativa, nós estamos montando lá, vai ter um artigo que remete aos procedimentos, fluxos e rotinas dos BIs, e vai remeter a um apenso. Um dos apensos vai ser esse manual, preparado aí com muito afinco pela doutora Cris Santana, e já passou pela mão de algumas pessoas. Agora, em fase final, a gente está finalizando, eu, Fernando, o doutor Fernando, estamos finalizando a instrução normativa, então vai sair uma revogação em massa de várias portarias e provimentos para dar lugar a essa única instrução normativa com tudo. Então, vai ter até o manual do GCD lá dentro, um apenso, vai ter o manual do ESIS-REC, se for necessário lá dentro, outras questões que não é possível colocar no corpo da instrução normativa, vão ser referidas em forma de apenso, e isso vai circular aí para todos os conselheiros, que muito fácil, um sumário, e muito fácil verificar quais as normatizações que estão em vigor, né? Porque hoje em dia você, desde que eu assumi, eu já percebi muito, tem provimento aqui, tem portaria aqui, tem isso, tem aquilo, então nós juntamos tudo, fizemos um compêndio, já fizemos a separação em temas, agora em fase final de ajustes, depois vamos submeter para o público interno para olhar e dar as sugestões, mudanças, etc. E mandaremos para publicação. E eu não estou fazendo isso porque apenas quero, era uma ideia minha, mas tem um decreto de 2019 do presidente Jair Bolsonaro que determina a consolidação das normas internas de cada órgão dentro de poucas normas. E aí resolvemos acabar com ideias de portarias, provimentos, e tudo que eu for reeditar, mudar, inserir coisas novas, a IN vai ter uma certa flexibilidade, onde caberão novos artigos, novas pontuações, de sorte que a gente só vai fazer alterações pontuais dentro da própria IN, e vai ficar por ali mesmo. A IN, num conjunto todo, não vai ter problema algum. Então, acho muito importante, e com quem conversei também de muita importância, que teremos só 2 diplomas dentro do CRPS, o regimento e a instrução normativa única. Então, tudo estará dentro dessas 2 normas, né, internas do CRPS, vai facilitar demais o nosso trabalho. Parabenizo mais uma vez aí vocês pelo debate, já falei demais. Fiquem à vontade para suas próprias conclusões. Obrigado, doutora Cris Santana, por colaborar aí com todo o trabalho desse debate, para levar aí as informações. Fica gravado isso, doutor Luiz? É importante avisar, então, as demais unidades julgadoras que não puderam comparecer, os seus integrantes, para assistirem depois, né,
De algum modo, essas gravações vão subir ao nosso site da escola, né? Que vai estar no ar rapidinho, porque estamos lançando aí o nosso encontro virtual das unidades do CRPS com a sociedade, e a gente pretende já lançar nas próximas semanas o site da escola, com os primeiros cursos já prontos, e esses cursos, esses debates internos aqui, voltados somente com acesso para quem é do Conselho, acesso fechado para quem é do Conselho, tá bom? Obrigado, fique com Deus, bom debate, boa tarde, estou sempre à disposição, doutor Wilson. Doutor Gabriel, doutora Cris, fique com Deus, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, doutor Marcelo. É de hoje que a gente acompanha o engajamento e preocupação da presidência em melhorar a estrutura do CRPS. Eu estou mais próximo do doutor Marcelo nas últimas semanas, estou acompanhando alguns projetos interessantes e importantes. Fica aqui o nosso agradecimento ao doutor Marcelo e toda a equipe por prestigiar o nosso projeto. Eu sei que a sua agenda, doutor Marcelo, ela é bem ocupada, então fique à vontade para acompanhar o debate. Se o senhor precisar de sair também, sem nenhum problema. Eu vou precisar sair daqui a pouco, porque às 16h30 eu tenho uma reunião com o presidente da INSS. Ok. Fique à vontade, doutor Marcelo. Obrigado. Nós vamos dar continuidade aqui no nosso debate, e para dar continuidade aqui, eu vou solicitar aos participantes que não se estendam demais nas respostas, porque nós temos muitos subtemas para tratar, muitos tópicos para poder mencionar, então peço que não se estendam demais. Eu sei que é impossível nós esgotarmos os temas, na verdade nem é o objetivo dessa plataforma, e em determinado momento, se houver a necessidade, nós podemos voltar a debatê-los de forma mais precisa. E relembro, como eu disse no início, que nós teremos um prazo aproximado de 1 hora de transmissão, dependendo muito da dinâmica que vai ocorrer e das perguntas que serão feitas ao final. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Dr. Gabriel Ribeiro, meu colega, e um dos idealizadores também desse fórum, para que ele possa nos falar sobre a relevância do tema sugerido por ele próprio e por que pensou em trazê-lo nesse momento. Boa tarde novamente, Gabriel. Com a palavra. Boa tarde. Deixando os agradecimentos, né, e feitas as apresentações, e aqui já registrando que a doutora, né, professora, presidente de conselho, já me autorizou a chamá-la de colega, né, chamarei de colega porque, de fato, é o que nos une mais, né, realmente fazemos parte do mesmo conselho, né, de recursos da Previdência Social, e juntos somos mais fortes, né. Deixei aqui um mapinha, né, com o nome Mato Grosso do Sul, para não errar, né, que algumas vezes mencionei Mato Grosso, não cometerei esse equívoco, estou aqui olhando para Mato Grosso do Sul, né? Como sul-matogrossense, eu sei que tem que respeitar, né, o seu estado, e venho aqui, na verdade, iniciar exatamente trazendo um problema que nos leva, né, à necessidade de debater esse tema. Em 2020 foram levantados alguns dados que haviam 2 milhões de pedidos previdenciários parados no INSS e algo em torno de 120 mil recursos administrativos parados, aguardando um cumprimento de diligência, né? E sabemos que, de fato, o CRPS tem adotado meios para encontrar soluções para essa crise, né? Por outro lado, né, esses dados eu já mencionei, e aqui eu repito, conforme informações que obtivemos via e-mail da CGT, o CRPS, entre 2017 e 2019, teve um total de 1.335.609 recursos relacionados somente ao auxílio doença previdenciário, né, o B31 que a gente conhece. Em 2019, foram quase 50% desse número, ou seja, mais de 600 mil processos, e destes 1 milhão, mais de 1.300.000 foram julgados 339.281, né, ou seja, fica um passivo, né, nos 3 anos de 1 milhão de processos, e tenho certeza que esse passivo agora é muito menor, né, e esse é um dos motivos que nós estamos vindo aqui discutir, e é a primeira pergunta que naturalmente eu faço, né. Para quem não sabe, no último encontro de presidentes foi apresentado uma proposta de manual de rotinas administrativas, né, e de encaminhamento de triagem, né, de processos de benefício por incapacidade, e eu começo perguntando, né, à colega Cristiane se essa proposta de manual formulado por ela foi uma das soluções encontradas para esses problemas que aqui eu apresentei uma parte, né, sabemos que é muito maior. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal do YouTube, ao pessoal da 22ª que está me assistindo aqui do Mato Grosso do Sul. Adorei o mapa
viu? Depois pode deixar ele aí, para não esquecer, mais do Mato Grosso do Sul e da 22ª Junta de Recursos. A nossa intenção, ao elaborar o manual, a quem eu estendo os agradecimentos também ao Jorge, que é meu substituto aqui, ele é representante do governo, da Ativa, e me deu uma super mão, a gente fez em conjunto, aliás, a gente faz tudo em conjunto, porque eu não faço nada sem ele aqui, que é meu braço direito, então eu estendo os agradecimentos a ele também. E a gente viu a necessidade do manual por conta justamente desse passivo, e que foi feito um GT, um grupo de trabalho, para esvaziar as caixas dos até então ATMs, né, para poder retirar os processos que eram de matéria administrativa, que não necessitavam instalar, porque não precisavam de análise técnica, não demandavam análise técnica. Então, a presidente da época era a doutora Ana Cristina, e eu conversando com ela, nós chegamos a essa conclusão, que os processos, se eles não precisariam instalar, eles não precisariam ter sido mandados para lá, né? Então, o que a gente necessitava era justamente uma triagem, né? A intenção foi essa. E não fosse feito esse trabalho posterior de tirar da caixa dos ATMs, mas sim um trabalho preventivo de não serem encaminhados os processos para a caixa dos até então assessores, né? Denominados assessores. E a intenção foi justamente essa. E uma dos gargalos é justamente os benefícios em matéria de benefício por incapacidade, matéria de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, teve também a revisão dos builds nesse meio tempo, que também choveu, aposentadoria por invalidez. Então, o nosso gargalo era esse, à época. Aí a gente teve essa intenção, ele foi feito primeiramente de forma muito, muito preliminar, os meus conselheiros são sempre umas cobaias, então eles foram, a gente trabalhando aqui no que a gente já fazia na prática mesmo, só que eu resolvi colocar tudo no papel. Não era para ser novidade para ninguém, mas acabou tendo uma procura, uma necessidade muito maior do que eu imaginava. Né? E agora, esse passivo, eu imagino que com a extensão dos PMFs agora para todos os até então períodos do INSS, esse passivo já deva ter diminuído bastante, mas a necessidade da análise, da triagem, ela permanece. Não, perfeito. A gente sabe, né, e naturalmente algumas coisas a gente vai se adaptando, né, com essas próprias mudanças de nomenclatura, né, e é o que a gente vai ter que se policiar, né, e não chamar mais auxílio-doença, auxílio por incapacidade, não mais aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, né, a gente vai se adaptando, mas a gente sabe que esse manual, ele traz uma série de situações, nós não trataremos de todas, trataremos de alguma, mas me parece, né, do acesso que eu tive a esse guia, né, que quem não teve acesso pode ter acesso, né, por mais que, como o doutor Marcelo já mencionou, ele vai ser atualizado. Um dos pontos que me parece ser importante, né, nessa triagem é a utilização do sistema Plenos. Né? A gente sabe que com a migração do CRPS, do MDS, para o Ministério da Economia, muitos conselheiros, assim como eu ou tantos outros, ficaram sem acesso ao VPN. E uma das soluções encontradas foi o SAT Central, que de fato foi um sistema muito importante para nos ajudar nessa triagem, mas eu aproveito até para fazer uma pergunta, né? O sistema Plenos, ele pode ser substituído pelo SAT Central nessa triagem, né? Nesse novo manual, será que o SAT Central vai ter um papel também de importância nessa triagem? Bom, se ele substitui, hoje não substitui. A gente tem feito um trabalho junto à DataPrev, eu até ajudei o Dr. Marcelo nessa questão do dossiê do SAT, que ele é novo, relativamente novo. Eu estava até de férias aí no seu estado, na Bahia, quando me delegaram essa função, de verificar quais as telas, quais as informações que precisavam constar no SAT Central do Plenos. Eu disse, praticamente todas. Então, eu peguei todas as telas, coloquei, vai precisar de DIV, de DI, de DCB, de todos os parâmetros.
mas não constam ainda hoje. Ele é bem deficiente, o SAT Central, ele ajuda, mas ele não resolve a integralidade dos processos, e ele também não é o sistema base, né? Eles são informações migradas do SUB, que é o Sistema Único de Benefício, que é o Plenos, né? Então, ele pode estar indisponível, ele pode ter informação errada, porque ele tem que fazer uma interface entre os sistemas, né? Então, eu sempre penso que é melhor você usar a ferramenta principal, que é o Plenos, né? Que até quem depois já tem o know-how, o acesso, ele é diferente de usar, ele é mais específico, as telas são um pouco mais complexas, mas ele, depois que você pega amor por ele, você não quer saber de outra coisa, né? Porque ele é certeiro, praticamente não fica indisponível, só se acontecer uma catástrofe para o pleno sair do ar. Isso já não acontece com o CNIS, né? Não acontece com o sistema SAT. E a questão de você usar um sistema que não tem as informações migradas, transportadas, você usar o próprio sistema como referência. Eu gosto muito de analogias. Então, você vai fazer uma cirurgia, você pode usar uma faca de pão ou bisturi, né? Se você quiser fazer a mesma, você vai chegar no mesmo resultado, você vai abrir a barriga do sujeito, mas tem que ver a precisão que você quer obter naquela consulta, né? Se você quiser uma consulta mais precisa, eu aconselho que se utilize o Plenos. A questão da disponibilidade do VPN, hoje ela não existe mais. Então, quem quiser, é lógico, a DataPrev não faz a contento os nossos pedidos na celeridade que a gente precisa, né? Mas todos os conselheiros têm a possibilidade. A questão não é mais a disponibilidade do VPN, a boa vontade, né? Correr atrás para utilizar o sistema mesmo. Né, dos nossos conselheiros aqui, só um que foi nomeado agora em janeiro, Daniel, que não tem acesso, mas é por conta dos trâmites, né, os demais todos têm acesso ao Plenos e utilizam com muito amor. Não, com certeza. E deixa aqui registrado, né, para quem precisar, pessoas como eu, soube inclusive que a colega Cristiane foi quem participou da formulação do manual do Plenos. Então está disponível, né, para a gente aprender. Graças a Deus eu tive pessoas na minha junta que me ajudaram, né, a descobrir o segredo do Plenos, mas de fato é um universo ali que a gente precisa investigar. Eu digo para pessoas como eu, que são conselheiros novos e ainda estão aprendendo, né? Mas vamos entrar aqui na matéria, né, nas nossas discussões, né? E o primeiro ponto que a gente quer discutir é sobre essas questões de prorrogação administrativa de benefício por incapacidade. Né? Quando a gente lê o artigo 75, né, ele diz: durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento por atividade, compete à empresa. Né? E como a menção de que compete à empresa, algumas pessoas podem ficar em dúvida se essa prorrogação administrativa de benefício por incapacidade é somente aos trabalhadores empregados ou se ela expande para todas as categorias de segurados. Né? Essa é a pergunta que eu inicio aqui o nosso debate. Bom, e a gente usa para todos os segurados, até por isonomia, né? Pelo princípio da isonomia, que a gente não pode fazer distinção. Essa foi um dos questionamentos que me levantaram lá em Brasília, quando eu apresentei o manual do 75, parágrafo 3º, era justamente essa, porque não utilizava para outras modalidades de segurado. Até me causou espanto, porque desde sempre a gente aplica para todos os segurados. Ele está lá no 75, parágrafo 3º, mas as normas infralegais do INSS, tanto a OI 182, que é do benefício, quanto a IM, eles tratam indistintamente para todos os segurados. A gente aplica para todos os segurados. Não, perfeito. Dando aqui continuidade, né, sabemos que, de fato, a ideia da prorrogação administrativa, o objetivo do legislador, ao que nos parece, era conceder uma prorrogação automática. Né, mas sabemos que essa prorrogação ela não acontece na prática. Né? Quando é que nós, como conselheiros, passamos a ter um olhar mais sensível, né, para a aplicação desse direito? Houve resistência
das unidades julgadoras na aplicação desse artigo? Houve. Algumas se recusaram. Tem unidade julgadora que se recusa a acessar o plenos, né? Acessar, não, fazer consulta. Tem conselheiro que acha que não é função dele consultar, juntar telas. Então, uma resistência a gente tem de tudo quanto é lado. Teve nesse sentido de fazer, porque tem conselheiro que pensa que é matéria médica, pronto, e acabou. É auxílio-doença, tem que mandar para o médico. Eu não faço nenhuma análise preliminar. Então, teve sim resistência nesse sentido. Mas, basicamente, é difícil chutar uma média, mas eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que 80% dos provimentos que a gente dá em prorrogação é por conta do 75, parágrafo 3º, sem análise preliminar da perícia médica. Então, tem uma resolutibilidade muito grande. Não, perfeito. Quando eu estava analisando, né, estudando sobre o tema, eu vi que, de fato, existem algumas orientações internas, né, do INSS, como a 182 de 2007, que ela já previa a hipótese de reativação, que, identificando a possibilidade de prorrogação e havendo novo pedido, que deveria se reativar, deveria se cancelar o novo pedido, né? E é interessante que a IN ela fala que o novo pedido só pode ser feito 30 dias após cessado um benefício, e ele diz o seguinte, verificado que existe uma incapacidade pelo mesmo motivo anterior, deve-se cancelar o pedido do novo benefício e reativar o benefício anterior. Só que eu tenho observado na prática, e eu não sei se de fato como se dá o acesso dos próprios PMFs, das próprias limitações do sistema SAB, que me parece, às vezes, que os peritos médicos, eles não conseguem observar que existe um lapso temporal em que o segurado ficou incapacitado. Tanto que eu já me deparei com pedidos que eu tive que realizar uma reanálise médica, em que o perito dizia, não há objeto, houve concessão de novo benefício, houve perda do objeto do benefício. De fato, nessas situações, a gente precisa ter um olhar atento para chamar a atenção desse lapso, chamar a atenção de que a norma ela não foi cumprida, que não houve essa reativação. Seria a hipótese da gente pensar exatamente de ao invés de permitir a concessão de um novo benefício, se refletir por essa necessidade de reativação direta do benefício anterior. Essa seria uma solução para a gente aplicar essa lei, essa própria norma que não tem sido aplicada? Eu não sei como é feito nas outras unidades, mas aqui a gente manda reativar. De acordo com o 75, parágrafo 3º, a gente manda reativar o benefício anterior. Se está dentro dos 60 dias, aí é a reativação. O que eu sei, essa informação é muito remota, não sei se ainda é feito assim. Na perícia médica, quando é verificado o caso de benefício cessado a menos de 60 dias, aparece tipo um pop-up para o PMF corroborar se é caso ou não de reativação, né, para ele fazer essa marcação. Mas eu não sei se por conta de CIDs divergentes ou de o que acontece, até porque o que chega para a gente são já o que foi feito entre aspas, de errado, né? As reativações não são matéria de recurso. Então, a gente só pega o que não deu certo, né? O sistema funciona, no caso de perda de objeto mesmo, quando recorre que o benefício anterior é reativado da perda de objeto, a gente verifica que muitas das vezes a perda de objeto foi em decorrência do restabelecimento, né, por conta do benefício anterior. Então, o certo é restabelecer. Se o objeto do nosso recurso é a prorrogação e verificado que existe um benefício posterior concedido a menos de 60 dias pela mesma causa, e agora, pelo mesmo motivo, pelo decreto novo, é caso de restabelecimento. A gente não manda conceder outro benefício, não, é restabelecer mesmo. Não, perfeito. Claro que o nosso tema é muito limitado e a gente sabe que não vai conseguir discutir todas as coisas, mas eu queria exatamente passar aqui para um outro tópico, que tem a ver com a própria alteração recente do próprio decreto, e que foi uma alteração no próprio parágrafo 3º,
né? O parágrafo 3º, ele teve alteração no sentido de que passou a constar, né, o termo mesmo motivo, quando na previsão anterior ele falava em prorrogação em havendo a mesma doença, né? Isso gera algum efeito prático ou é apenas uma alteração pedagógica que a gente não precisa se preocupar? Do meu ponto de vista, gera. Ele vai dar uma estendida boa aí nessa interpretação, porque à medida que, para mim, não existe nenhuma alteração inútil, principalmente em matéria de legislação, né? Não foi só uma terminologia, não mudou só de auxílio-doença para benefício, para auxílio por incapacidade. Eu ainda não me adaptei à nova terminologia, foram anos falando auxílio-doença, até o meu cérebro acostumar com a nova expressão vai demorar. Então, não foi só uma alteração terminológica no artigo, ele mudou de quem quiser acompanhar a redação antiga e a redação nova, ele mudou de decorrente da mesma doença para decorrente do mesmo motivo que gerou a incapacidade. É lógico que a gente vai ter que ver a interpretação do INSS, como que ele vai fazer, mas a partir do momento que eu tiro que é da mesma doença, do meu ponto de vista, eu tiro a necessidade de serem a mesma CID, né? A mesma classificação internacional da doença. Se eu tinha um entrave antes para fazer prorrogação pelo parágrafo 3º, que eu tinha que ter a mesma CID, ou o mesmo grupo de CID, que é aqueles, a mesma letra e os mesmos números depois, eu tiro essa trava. Eu posso ser só me fixar no motivo que gerou a incapacidade. Vamos citar um exemplo aqui, que a gente não fazia prorrogação no caso de um acidente remoto. Um acidente remoto de moto, vamos supor, né, que a pessoa sofreu um acidente e desse acidente ele teve que ficar... colocar aqueles ferros lá e ficar sem trabalhar, né? Não pôde operar, né? Por um mês, vamos supor, teve que estabilizar por um mês. E depois desse um mês ele teve que passar por um procedimento cirúrgico, né? A CID é diferente da estabilização da fratura, que é alguma coisa, para pós-cirúrgico, para procedimento cirúrgico. Muda a DD e muda a CID. Nesse caso, não seria um caso de restabelecimento, porque a doença é outra, né? O que gerou a incapacidade é outra. Mas o motivo é o mesmo. Eu entendo agora que pegando um benefício nesses termos, eu não preciso mais me ficar presa na CID e nem na DD, né? Eu posso olhar todo o histórico médico, a anamnese que foi feito naquele benefício, se eu verificar que o motivo que ensejou o primeiro afastamento é o mesmo do segundo afastamento, eu já posso aplicar a prorrogação nesse caso. Né? Lógico, a DD nesse caso vai ser importante, né? Não confundir alho com bugalho, né? Um AVC com uma fratura de punho, né, uma coisa completamente discrepante, né, mas assim, que tenha o mesmo fundo, eu entendo que o legislador, né, possibilitou que a gente possa fazer essa prorrogação administrativamente, sim. Deixou de ser matéria, eu deixei de ter um parâmetro e passei a expandir o horizonte. É lógico, vai depender de regulamentação, vai depender de instrução ainda, mas eu acredito que o horizonte ficou ampliado, tirou algumas amarras para a nossa interpretação. Aproveitando, né, que a gente está falando sobre a questão de datas técnicas, e de fato a data de início da incapacidade era praticamente o que a gente analisava para essa questão dessa prorrogação administrativa. Né? Eu acho que não há discussão, independente da DID ser uma data X ou ser data Y, isso não importava. Né? Em havendo a mesma DI, você conseguia prorrogar administrativamente. Mas com a reforma da Previdência, e aqui eu vou adiantar até uma questão que eu queria trazer posteriormente, mas vou aqui adiantar, houve também uma alteração no artigo 59, que ele trouxe uma nova previsão no parágrafo 1º, que foi exatamente dizendo o seguinte: não será devido ao auxílio de doença segurado que se filiar ao regime da Previdência Social já portador da doença
ou da lesão invocada como causa para o benefício, né? Exceto quando for progressão ou agravamento da doença ou lesão, né? É fato que o INSS ele já aplicava esse entendimento, né? Naturalmente, cada unidade julgadora poderia ter um entendimento diferente, mas eu digo da minha própria realidade, quando havia essa questão da D&D, né, em data que a pessoa não era segurado, isso acabava não sendo dada tão importância. Agora, com essa norma, nessa triagem, verificar a data técnica da DID ganha alguma relevância, a gente tem que observar com muito cuidado tanto a D&D, a DI, né, a própria DIB, são datas que a gente tem que... Quais são as importâncias, né, dessas datas técnicas? Bom, do meu ponto de vista, essa alteração pragmaticamente não vai surtir muito efeito, não. Até porque já era feita essa análise da D&D. Né? Eu chamo de D&D, vocês chamam de DID, né? Já era feita essa análise da D&D. Né? A D&D é importante para a gente ver, lógico, se o segurado ingressou no NGPS portador ou não da doença, né? É a data da doença, do início da doença. Se houve progressão ou não, o próprio histórico anamnese vai dizer, mas o perito ele tem que informar lá nas informações do SAB, né? Que é o sistema no qual é julgado as informações da perícia médica, porque ele tem que informar se é caso de agravamento ou não da lesão, né? Esse intuito do parágrafo 1º é justamente evitar que o segurado ingresse portador da doença ou da lesão invocada e já incapaz, né? É o tal do seguro do carro batido, né? Você não pode fazer, você não pode querer ir lá fazer o seguro depois que você bateu o carro. A D&D é a vistoria, né? Você vai lá, verifica se foi feita a vistoria, verifica os arranhões, as lesões que tem no carro. Então, todo esse processo de vistoria antes é para verificar a data da doença, se tinha ou não aquele arranhão. Agora, se eu tinha, o meu carro estava todo arranhado, mas depois eu caí da ribanceira, ou seja, houve um agravamento dessa lesão, eu caí da ribanceira, data do início da incapacidade, né? Aí eu faço jus a esse benefício. O que, para mim, a D&D ela é importante no caso de isenção ou não de carência, porque se eu tiver o lapso de 12 meses de carência entre uma e outra data, é indiferente esse artigo, porque eu posso me filiar portador da lesão, eu só não posso me filiar portador da lesão incapaz, né? Mas se essa incapacidade for posterior, o benefício é devido. Então, assim, pragmaticamente eu não consigo enxergar uma alteração muito forte em relação a essas datas de fixação de D&D e ADI. Acho que na prática era o que a gente já vinha fazendo mesmo, né? Agora, se tiver isenção de carência, aí tem que ver se tinha qualidade segurada na D&D para poder fazer jus à isenção dessa carência decorrente dessa patologia, né? E no caso, digamos que a gente pega uma situação em que a D&D seja fixada no período que a pessoa tinha 12 anos. A gente sabe que, de fato, é um seguro social, ele tem que funcionar como uma questão securitária, mas como é que a gente vai analisar um caso de quem, de fato, quando tinha um impedimento, inclusive legal, de poder trabalhar, de poder contribuir, como é que a gente vai analisar situações como essa? Pronto. Nos casos de doença congênita, por exemplo, já tem com a patologia no nascimento, ou 12 anos, ou antes do ingresso ao NGPS. Não vai impedir aquela pessoa de se filiar, né? Mas vai impedir de ter uma isenção de carência no caso, né? Por quê? Vamos supor que seja uma alienação mental grave, né? Que é uma patologia isenta de carência. Se já tiver uma alienação mental grave aos 12 anos, não vai haver majoração, não vai haver um agravamento dessa lesão. Essa incapacidade já vai ser anterior, entendeu? Pode filiar
antes dos 12, pode estar doente antes dos 12, doença congênita? Pode. Só que o seguro só vai ser coberto se houver o agravamento. E é isso que a perícia médica tem que falar. E esse agravamento, ele, logicamente, tem que ser posterior aos 12 meses da carência, porque não vai fazer jus à isenção. No caso, uma cardiopatia grave, mesmo a cardiopatia congênita, né, grave, vai deixar de ser coberto pelo seguro? Não, né, a criança nasce com a cardiopatia, mas ela é isenta de carência, uma cardiopatia grave. Nesse caso, a DI tem que cair depois da 12ª contribuição. Então, eu faço a utilização dos parâmetros nesse sentido, né? Pode nascer com a doença, não quer dizer que nunca vai estar coberto pelo RGPS, mas que não vai isentar, no caso. Sim, perfeito. Desculpe ter interrompido. E essa própria questão de progressão e agravamento da doença, em havendo a possibilidade de prorrogação administrativa, a gente pode fazer essa análise ou ela é matéria exclusiva da própria perícia médica? Depende da perícia médica, né? Eu entendo assim, que se eu tenho uma DI hoje, uma DID hoje, uma DI daqui 1 ano, daqui 2 anos, é óbvio que vai ser um caso de prorrogação, mas tudo vai depender da perícia médica, porque esses parâmetros técnicos, eles já tem, como eu disse, são parâmetros técnicos, né? Vai depender da técnica, vai depender da documentação médica apresentada. Então, eu acho que o conselheiro tem que ficar mais ressabiado e passar para a parte técnica, de olhar se vai ter caso de progressão ou agravamento. Mas é lógico, vai ter casos que não vai ser necessário, um acidente de trabalho, um S73, uma fratura. Mesma DID, mesma DI, é lógico que não é agravamento, você não vai precisar demandar a perícia médica só para ele falar isso, né? Porque a DID, a doença e a incapacidade se iniciaram no mesmo dia. Não, perfeito. É claro que o nosso tempo é muito curto, né? A gente poderia trazer várias questões e a gente tem que se limitar, mas até voltando a esse próprio assunto da perícia médica, né? A gente verifica que existem alguns casos, e a própria legislação traz isso, na possibilidade de justificar não comparecimento à realização da perícia, né, por causa fortuita ou força maior, em recebendo um processo que nós verificamos que restou demonstrado o caso fortuito ou força maior. Esse caso fortuito e força maior ele vai ser analisado pelo perito médico ou o próprio conselho administrativamente pode devolver para a realização dessa perícia, né? Isso seria uma própria violação, né? Nós temos a recente OI, né, esse PREV CEPT de número 4 de 2019, como é que a gente vai fazer, a quem caberia nessa análise desse caso fortuito ou força maior, né, no caso de não realização, não comparecimento da perícia médica? O caso fortuito, a força maior demanda uma análise de mérito, né, eu não acho que seja competência da perícia médica analisar isso não, mas compete a eles verificar se é o caso de uma perícia presencial e solicitar a perícia presencial. Nesse caso, as orientações anteriores que a gente tinha da antiga DIRSAT, Diretoria de Atendimento, da DIRBEM, possibilitavam a gente encaminhar, porque não era deferimento por incapacidade. Nesse caso, essa OI fechou nossa única portinha que a gente tinha aberto de encaminhar para a PS solicitar, fazer o agendamento da perícia médica. Nesses casos aqui, na prática, como que a gente tem efetuado? Eu verifico se eu tenho outras perícias que eu posso utilizar como parâmetro, né? Se eu tenho uma perícia a menos de 60 dias, para poder, ou a mais de 30, porque o benefício ele vai bloquear a nova entrada em 30 dias, né, do indeferimento. Se eu tiver parâmetros técnicos que eu possa utilizar, a gente utiliza os parâmetros técnicos da perícia posterior e justifica uma retroação de DER, porque, na verdade, não está sendo discutido o DID, DI, não está sendo discutido nada, está sendo discutido a DER, né, a data da entrada do requerimento, a gente retroage essa DER, ou concede o nosso benefício, né, se o
o objeto do recurso for o que vier com não comparecimento, a gente concede com os parâmetros técnicos do posterior caderno nosso, justificando no motivo de força maior. Também tem que ver a força maior, né? Isso daí dá briga na mesa, força maior e dá briga. Dá briga na mesa. Dá briga, com certeza. Né, eu vou passar aqui para a nossa última pergunta, né, considerando o nosso tempo, e tenho certeza que haverão muitas perguntas, né, para a nossa discussão aqui. Um dos pontos que me chama a atenção no próprio RPS é que ele menciona no parágrafo 3º, que referente a essa questão da prorrogação, ele diz, né, que prorroga-se o benefício anterior, e ele deixa claro que deve-se descontar os dias trabalhados, e ele menciona, né, se for o caso, né, essa questão do retorno do trabalho, né, nós sabemos que teve um entendimento recente, né, fixado no STJ, que foi o tema 1013, que aqui a gente não precisa nem discutir, que ele não se aplica ao Conselho. No próprio tema ele deixa claro que são situações em que houve decisão judicial, né, o nosso regimento interno também não nos vincula, mas nós podemos enxergar uma possibilidade, né, mesmo havendo o retorno ao trabalho, garantir, né, o direito ao pagamento desse período em que ficou demonstrado que o segurado retornou ao trabalho durante aquele período em que se constatou a incapacidade? Vai depender do caso concreto, né, da modalidade, de que tipo de segurado nós estamos tratando, né, porque tratar um empregado cuja responsabilidade de informação do retorno do trabalho é da empresa, né, e a empresa para informar uma GFIP, informar pagamento, informar lá no campo de alterações do vínculo que houve retorno, é porque houve, né? A maioria das vezes houve sim, né? Eu faço uma distinção entre esse empregado com o contribuinte individual que continua pagando, por exemplo, né? Que seja para não perder qualidade de segurado, ou por desconhecimento, né? Que o contribuinte individual não necessariamente voltou a trabalhar, né? Ele pode ter feito só o pagamento. A gente sabe que o FINIS tem pressão relativa, né? De veracidade. Nesse caso, em que pese o STJ se manifestar nesse sentido, eu acho que a nossa interpretação do Conselho, eu acho, não tenho certeza, tem que se pautar de acordo com a lei. A lei fala, né, que se tiver exercendo atividade que lhe garanta a subsistência, o benefício poderá ser cancelado a partir do retorno. Inclusive, a lei foi alterada, não tinha essa previsão para o auxílio doença, tinha previsão só para a aposentadoria por invalidez. Né? Mas se tiver exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, pode ter o benefício cancelado. Nesse caso, se ficar constatado que houve retorno ao trabalho, ficar sem sombra de dúvida, se não for a matéria controvertida, inclusive, né? Porque às vezes a gente manda prorrogar o benefício, a gente tem por costume aqui na 22ª já colocar, já deixar lá consignado no último parágrafo. Prorroga o benefício até o dia tal, véspera da dívida, benefício posterior, descontando-se os dias comprovadamente trabalhados, né? Porque tem que comprovar também. Vai que tem um exercício de atividade, tem um recolhimento de contribuinte individual no CNIS, mas não tem comprovação de que houve o retorno ao trabalho. Se eu tenho uma prorrogação, se eu tenho uma incapacidade reconhecida pela perícia médica, ela tem o mesmo peso. Aliás, ela tem um peso maior do que uma informação do CNIS, porque eu tenho a perícia médica me dizendo que esse segurado estava incapaz nesse período, né? Eu não posso simplesmente fechar os olhos para isso, né? Então, mas do contribuinte individual, a gente, facultativo não se fala, mas o contribuinte individual, a gente flexibiliza bem essa questão do empregado. Se verifica que houve retorno, que depois não houve novo afastamento, que voltou para a mesma atividade, voltou para a mesma empresa. Teve caso, a gente pegou esse mês passado agora. Por incrível que pareça, a PMF prorrogou por 3 meses. A gente foi olhar o PNIS durante a sessão, o conselheiro tinha prorrogado. Eu falei, não, mas e aí, voltou a trabalhar ou não? A gente foi olhar o PNIS,
durante a sessão e viu que estava tudo certo. Ele, depois da cessação aqui administrativa, ele já tinha voltado imediatamente, estava bonito no QNI, sem marca de extemporaneidade, sem nada. Voltou a trabalhar. E aí, o que você faz numa situação dessa? Tá marcado lá, a empresa diz que voltou a trabalhar, aí não tem como a gente flexibilizar, né? Aí eu entendo que nesse caso, mas assim, é a margem que o próprio o verbo poderá nos traz na lei, né? O artigo 60, parágrafo 6º, fala que se o segurado exercer alguma atividade que lhe garanta a subsistência, ele poderá ter o benefício cancelado. Então, se o legislador trouxe esse verbo para a gente, o poderá e não deverá, significa que a gente demanda uma análise mais aprofundada do mérito da matéria fática, né? Assim, condições normais de temperatura e pressão. A gente já coloca no voto esse mandamento, que é o que está lá no 75, parágrafo 3º, que é o fundamento que a gente está utilizando para prorrogar o benefício. Se tiver dias comprovadamente trabalhados, a gente manda descontar. Não, perfeito. Eu trago aqui algumas coisas que, de fato, é um assunto que a gente precisa refletir. Né? Existe um enunciado 72, né, da súmula do TNU, que ela defendia, né, possível recebimento de benefício por incapacidade durante o período em que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época que trabalhou. Eu tive o cuidado de ler a própria decisão da STJ, e repito, ela não se aplica à nossa análise administrativa, mas ela nos traz elementos para a gente pensar, né? E ela chama a atenção de que esse princípio da substitutividade da renda, tive até dificuldade aqui para repetir, né? Ele de fato ele precisa observar, mas ele levou em consideração a própria questão do limbo trabalhista e do limbo previdenciário, que nós temos situações que eu acho que nem essa de caso de prorrogação, porque se há um novo pedido em menos de 60 dias e a pessoa tem um benefício, não há o conhecido limbo, né, que nós conhecemos. Inclusive, já houve relato de empresas que pagam a remuneração para o segurado ficar em casa, considerando que, de fato, ele está incapaz. E já ouvi falar mais, já ouvi falar de casos de que empresas estão entrando com ação contra o INSS para pedir a devolução desses valores quando há o reconhecimento da própria incapacidade, né? E o STJ entendeu o seguinte, que essa falha na substituição de renda, ela não gera uma desistência tácita. E considerando de que houve a boa-fé do segurado, que ele voltou pela necessidade da própria renda, que haveria que se falar no recebimento desses valores. No nosso caso, como nós estamos presos ao princípio da legalidade, né, e como a colega bem trouxe, é o poderá, né? A gente tem que analisar o próprio caso concreto, né? A gente tem que utilizar os meios que naturalmente nos cabem, né? Desculpa, houve uma interrupção aqui. Nós temos que analisar, né, para naturalmente verificar, né? O STJ entendeu que nada impedia a concessão do benefício no período que o recorrente esteve afastado ou até mesmo da concessão do novo benefício, caso verificada a incapacidade e em resguardo ao próprio direito do benefício. Mas esse é um tema que acho que cabe refletirmos, né, analisarmos com muito cuidado. Acho que a colega trouxe muito bem. A gente, às vezes, acho que não cabe a gente simplesmente não conhecer por alegar que houve retorno, né? Acho que cabe a gente consignar, né, essa própria análise mais aprofundada, mais cuidadosa, né, dessa análise do retorno ao trabalho, resguardando o próprio direito do segurado e conhecendo que, de fato, há um limbo, né, tanto previdenciário como trabalhista, e a gente sabe que existem casos que o segurado aguarda meses, né, que dirá até anos, para que o benefício dele ele seja analisado. Nós teríamos muito ainda para debatermos, né, mas a gente tem que reservar um tempo para ouvirmos, né, as próprias perguntas. Por isso eu queria chamar o nosso colega Wilson para que a gente possa dar continuidade ao debate agora com as perguntas. Olha, o chat está incessante, o assunto ele é interminável. Está bombando, Wilson? O pessoal está participando mesmo. A nossa intenção, que é a interatividade com os conselheiros, realmente foi atingida, o nosso objetivo. E o assunto ele é o mais atual possível, porque recentemente a maioria dos conselheiros recebeu em suas caixas cerca de 300, 400 retornos,
de perícia, então é o assunto do momento, então todo mundo com dúvida, tirando dúvidas, e eu vou começar com a minha. Como eu estou aqui nessa apresentação, eu tenho o privilégio de apresentar a minha própria dúvida. Doutora Cristiane, nós falamos muito sobre essa questão agora no finalzinho, sobre a questão de como ficaria quando o empregado retorna à atividade, mas uma dúvida que paira, às vezes, na minha cabeça é em relação àquele contribuinte individual, cujo trabalho, a princípio, ele deveria demonstrar que, de fato, estava trabalhando para poder contribuir, mas muitas vezes, nós sabemos que é uma realidade do Brasil, ele faz a contribuição mesmo sem exercer o trabalho. E como, às vezes, existe uma morosidade entre a DCD e uma nova perícia, ou até mesmo entre a DCD e uma decisão da junta para tratar sobre o pedido de prorrogação, como que ficaria a situação desse segurado contribuinte individual nos casos em que ele precisou contribuir até mesmo para poder contar tempo para uma aposentadoria futura, porém ele está aguardando essa decisão ou da junta ou da nova perícia? Como ficaria a situação dele? Bom, aguardar um recurso administrativo não é direito garantido, é expectativa de direito, né? Então, essas pessoas que continuam recolhendo, eu não vejo óbice para se reconhecer, foi bem a distinção que eu fiz do empregado com contribuinte individual, né? Eu não vejo óbice ao reconhecimento da incapacidade, não. A não ser que, eventualmente, no embargo ou numa revisão de ofício, o INSS crie caso ou alegue que houve retorno ao trabalho, que o CNIS ele tem presunção de veracidade e que eu precise me debruçar nessa matéria controvertida, aí seria um caso de uma pesquisa externa, uma diligência, para se comprovar se houve ou não o retorno ao trabalho. Mas, via de regra, a gente procede à prorrogação sem verificar esse critério, porque a gente sabe que o contribuinte individual, ele não necessariamente executou a atividade remunerada, pode ser um recolhimento parcial em dois dias, né? Ele tem que recolher o mês inteiro, tem que recolher no salário mínimo, né? Não pode recolher menor, então a gente não pode considerar, colocar todo mundo no mesmo saco e dizer que houve retorno ao trabalho porque ele foi obrigado a recolher, né? O empregado já é uma situação diferenciada, porque eu tenho a informação da empresa, eu tenho uma GFIP que foi entregue baseado nos fatos geradores, né? A GFIP é uma obrigação acessória da empresa, ela tem que informar retorno ao trabalho, sim ou não, então eu já tenho um terceiro responsável por aquelas informações dizendo que houve retorno, que houve prestação de serviço. O contribuinte individual, a gente não pode usar o mesmo peso, né? São pesos diferentes para a comprovação de atividade dos dois. É o que eu entendo. Muito bem. Nós temos aqui a pergunta, agora eu vou passar para a pergunta dos outros colegas que estavam no chat. O colega Gustavo Beirão, da terceira CAGE, em relação àquela questão sobre a nova nomenclatura trazida... O Beirão fica me apertando, né, Beirão? Em relação à mudança da nomenclatura trazida no artigo 75, a pergunta dele é a seguinte: quem tem a competência para estabelecer se é ou não o mesmo motivo? As unidades julgadoras podem estabelecer isso ou apenas o parecer médico? Como fica o artigo 53, parágrafo 7º do regimento interno? E aí eu vou tomar a liberdade para poder apresentar exatamente o dispositivo que ele está citando. É esse dispositivo. Em se tratando de matéria exclusivamente médica, deverá ser ouvida previamente assessoria técnico-médica prestada por servidor lotado na instância julgadora que, na qualidade de perito do colegiado, se pronunciará de forma fundamentada e conclusiva no âmbito de sua competência, hipótese em que será utilizado encaminhamento interno por meio de despacho. Ele está preocupado com os providos que nós vamos dar aqui, né, Beirão? Para saber se é alçado ou não, se vai mandar fazer revisão ou não. Eu entendo que pela profissiografia, pela anamnese, se ficar constatada que o motivo do afastamento é o mesmo, administrativamente a gente pode fazer, né? Que não se trata de matéria exclusivamente médica, né? Você elaborar
um laudo médico é matéria privativa do perito médico. Agora, você interpretar o laudo médico pode ser feito pelo conselheiro, né? Um conselheiro não vai poder retificar uma DCB, uma DI, mas chegar à conclusão de que, no exemplo que eu falei do acidente de moto, de que foi um acidente que ensejou os mesmos afastamentos, tanto pela fratura quanto pela cirurgia, eu acho que é uma interpretação que não demanda conhecimento muito técnico aprofundado. É lógico, se o conselheiro não souber o que fazer, vai passar para o médico, né? Como a gente faz no 75, como a gente fazia anteriormente para verificar se tratava ou não da mesma doença, né? Mas eu entendo que o artigo ele deu uma possibilidade de estender mais essa interpretação. Amplia o leque, né? Amplia o leque. Eu não vou ficar presa na DI, na D&D. Se tirar minhas amarras na data do início da doença e na CID, para mim já está ótimo. Na continuidade dessa mesma pergunta do Beirão, está respondida aí, Beirão? Espero que você tenha ficado satisfeito. Nós temos uma pergunta da Tássia Scherer, da 22ª Junta, Mato Grosso do Sul, e ela questiona a todos nós se, no nosso entendimento, a decisão da PMF era definitiva ou, sob alguma fundamentação jurídica legal, nós podemos rebater o médico, o perito, e decidir diferentemente do que ele concluiu no parecer. E ela até faz uma observação de que muitos pareceres estão voltando para nós sem a devida fundamentação aprofundada. Então, qual a opinião, doutora? A minha ela já sabe, né? Na mesa aqui, inclusive, se a gente faz, o conselheiro tem que apurar, fazer um despacho com a matéria controvertida, solicitando a oitiva da PMF, não à toa. Né? A gente não faz só para cumprir tabela, cumprir procedimento. A gente faz porque a gente quer a resposta aos nossos quesitos, aos nossos questionamentos. Então, se eu tenho, de um lado, o segurado e, de outro lado, a previdência, eu tenho que verificar se o segurado apresentou as provas suficientes, né, e do ponto de vista técnico, o que aquele perito pensa disso, né? Se ele pensar contrário às provas e me esclarecer por que aquelas provas apresentadas pelo segurado não são passíveis de comprovar incapacidade, tudo bem, ele respondeu ao meu quesito. Agora, o que a gente tem visto, infelizmente, e até eu estou fazendo um dossiê para ser encaminhado para a PMF, a gente tem visto que os PMFs não têm respondido aos nossos quesitos. Às vezes você manda uma, manda duas. Eu sou daquela, você manda uma, não respondeu, na segunda não vai responder também. Já perguntei na primeira, tem que responder na primeira. Se me pergunta várias vezes, não, isso aqui é uma coisa específica que ele precisa saber, que o conselheiro não sabe se decide banana, se decide maçã, precisa do PMF. No caso de nexo, por exemplo, a gente não tem muita bagagem para responder, tem que ser uma análise técnica. Então, se o PMF ele não respondeu nosso quesitamento e a gente tem elemento de convicção suficiente, porque o PMF ele faz a perícia, mas eu tenho médicos assistentes que emitem os atestados médicos, né? Que são elementos de prova. Se por aqueles elementos de prova eu tiver uma opinião contrária ao PMF, eu entendo que cabe ao conselho, lógico, dá trabalho, dá, você vai contra, você vai ter que fazer toda uma fundamentação diferente, não aquele Ctrl-C, Ctrl-V do artigo 78, você vai ter que explicar muito bem por que você está tomando aquela decisão, mas a função do conselheiro é justamente essa, é decidir, né? Verificar as provas constantes nos autos e decidir da melhor forma possível, a decisão mais justa. É para isso que a gente está aqui. Mas a pergunta ela não é tão fácil assim, não. A Tássia termina perguntando o seguinte: e se nós mudarmos, dermos decisão contrária ao posicionamento pericial, a quem cabe implantar esse benefício? Ao INSS, o INSS que cumpre. Gabriel. Eu, corroborando, na verdade, o que já foi dito, a gente precisa lembrar que
nosso próprio regimento interno, ele nos permite aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil. Então, a gente precisa lembrar que a norma diz o seguinte, o perito médico ele tem que ser ouvido. Uma coisa não separa da outra, então a gente precisa encaminhar para que ele seja ouvido, mas a decisão, ela sempre, em todo caso, em todas as circunstâncias, ela é baseada no nosso livre convencimento motivado. Então, naturalmente, a gente tem que ter o cuidado de motivar a decisão, trazer os elementos, até porque a gente precisa saber que o fato da gente dar uma decisão imotivada vai fazer com que o INSS recorra, com que o processo continue e que aquele ali persista. Então, é interessante da gente lembrar que a gente tem que ter esse cuidado, né, de trazer uma robustez, trazer uma garantia e entender, né, que a gente, como a gente faz no próprio caso, não é o tema de hoje, né, mas na análise de agente nocivo, a gente pode, às vezes, afastar a perícia médica, a gente precisa, naturalmente, motivar, né, apenas corroborando aqui, né, já que eu estou aprendendo aqui hoje também. Nós já estouramos o tempo de hoje, mas tem duas perguntas que também são dúvidas minhas, e são duas perguntas feitas pela mesma conselheira, a Marta Moraes, da primeira composição adjunta, lá da 7ª Junta Recursal, e eu vou estender mais alguns minutinhos, só para fazer essas duas perguntas, e aí a gente fecha. A primeira pergunta dela é o seguinte, é uma dúvida que eu sempre tive. Para os peritos médicos basearem as suas decisões, eles têm acesso às mesmas ferramentas que nós temos, SAC Central, Plenos, eles têm essas ferramentas? É para ter, né? É para ter. Ao SAT, sim. Ao Plenos tem que ter VPN e eu acho difícil a perícia médica manusear o Plenos, né? Então, eles acessam o SAT, assim, falando pelo conhecimento que eu tenho em relação ao nosso ATM, aos meus ATMs que eu tive na 22ª. Mas tem acesso, eles têm GERID, eles têm possibilidade de acessar todos os sistemas, tem que ter, né, para poder. Eles têm um acesso ao painel do CNIS, eles têm acesso ao SAT Central, eles têm acesso ao SAB, às vezes se tiver alguma disponibilidade de sistema de informação, de tráfego de informação do SAT Central, eles têm que acessar o SAB, né, o SAB, o CIB. Eles têm acesso aos SAPIENS, doutora? A senhora sabe dizer? Para fazer consulta judicial? Não, eu acho que não. Não. Porque o Sapiens é outra plataforma, é o e-tarefas, e não é função deles também, né? Eu nem gosto muito de perito que fica arguindo desistência por ação judicial, porque isso é competência do conselheiro, né? A mesma coisa que eu falar que, não, esteve incapaz, sim. Não é competência do conselheiro julgar incapacidade, né? Não é competência da PMF ficar olhando os Sapiens, não. Algo a acrescentar, Gabriel? Eu posso passar para a última aqui para nós finalizarmos essa excelente entrevista com a doutora Cristiane. Não, estou aqui ouvindo e aprendendo. A última pergunta também da Marta Moraes, lá da primeira composição adjunta da 7ª Junta Recursal, ela pergunta se benefício posterior ao recurso, fixado com mesma DID, DI, mesmo CID, porém, com essas datas fixadas após 60 dias da DCP anterior, nós podemos reconhecer esse lapso ou não? Então, já foge um pouco da disposição legal do 75, parágrafo 3º, né? Tem que ver também a inércia do segurado, né? Porque não é só, esteve incapaz, mas por que não deu entrada em outro benefício, né? Aí, de pronto, pela mão do conselheiro, eu não aconselho fazer. Né? Porque também tem a parte da inércia do segurado, dos 30 dias, né? Daí, vamos evitar a fadiga, é melhor que o PMF se manifeste, né? É lógico, fazer uma aquisitação específica nesse sentido, né? Porque o conselheiro, ele tem o poder da caneta na hora de fazer o despacho também, de você direcionar a sua tese no despacho que você está fazendo. Geralmente, eu peço aos meus conselheiros que façam. Informe o benefício posterior, informe que se trata da mesma incapacidade e não tem
colocar palavras na boca do PMF, mas dizer para eles, olha, eu tenho esse benefício posterior. Se não for caso de prorrogação por essa incapacidade, me diga por quê. Porque o INSS, na perícia médica, já reconheceu a incapacidade. Então, eu tenho formas de persuadir o PMF a responder meu questionamento, e essa responsabilidade é dele. Gabriel? Não, perfeito. Acho que é exatamente isso mesmo. Eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. Eu sempre lembro de uma palestra que eu ouvi de outro conselheiro chamando a atenção de que, de fato, a gente tem a caneta, mas a gente tem que ter cuidado como a gente usa ela. Não adianta a gente querer ofender, não adianta a gente querer chamar a atenção. A gente tem que dizer aquilo que está falando e caso volte sem a resposta, a gente utilizar novamente da reanálise, do pedido de reanálise médica, como o próprio regimento autoriza, chamando a atenção daquilo que a gente quer, né? E um exemplo prático que eu sempre levo comigo é nunca levar para o lado pessoal, né? Eu confesso que tem alguns pareceres que eu olho, respiro fundo, né? E aí eu preparo com muito amor, com muito cuidado, né? Um pedido de reanálise, né? E tive êxito, né? Nessa própria reanálise, em chamar a atenção de um fato que às vezes o perito acabou não observando, né? Eles são pessoas como a gente, eles erram, né? E eu acho que a gente tem que entender que precisamos trabalhar com eles, né? Não contra eles. Às vezes não é nem questão de erro, só complementar, às vezes não é nem questão de erro, é o enfoque mesmo que se dá na questão, ou a perícia médica foca muito na DCB, né? E às vezes não é isso que a gente quer saber, são outros critérios, a DI do benefício posterior, né, que vai influenciar muito mais do que a DCB desse processo. Então, assim, não é questão de erro, é questão de enfoque mesmo. Sim. Muito bem, meus amigos. Agora aquela hora triste, né, do debate, que é a hora que a gente encerra. Nós chegamos ao final de mais um debate. A gente já sabia que não seria possível esgotar os temas. Esse assunto ele é ilimitado. A gente pode desdobrar para vários lados possíveis. As perguntas também, algumas perguntas ficaram sem serem feitas porque já são 15 minutos estourados do tempo que nós havíamos previsto. Mas o objetivo foi esse, foi alcançado. Foi fomentar ideias, fomentar discussão. E esse é o nosso enfoque máximo. E como nós temos o hábito de fazer convites, né, esse é o objetivo do fórum, eu informo a todos que estão nos ouvindo no YouTube que nós tínhamos o objetivo de ter a maior representatividade possível no nosso grupo, e nós temos um representante de cada região do Brasil, graças ao convite que eu havia feito na última reunião, e agora nós queremos fazer um novo convite. Nós queremos convidar algum representante do governo que esteja interessado em fazer parte da nossa equipe. Nossa equipe acredita que vocês, que são servidores de carreira, têm muito a acrescentar nessa caminhada que nós estamos trilhando. A bagagem e a experiência que vocês têm e trazem ao longo de tantos anos, ela é de suma importância para o crescimento de todos. Se você, que está nos ouvindo aí agora no YouTube, é representante do governo e tem interesse de participar dessa jornada, nos procure, por favor, será um grande prazer. E agora sim, meus amigos, já nos 45 do segundo tempo, eu devolvo a palavra aos dois colegas para fazerem as suas considerações finais. Por favor, começando pelas damas, doutora Cristiane. Enchantei. Bom, para as perguntas que não foram respondidas, meu e-mail está à disposição, cristiane.santana@previdência.gov.br, terei prazer em respondê-las todas. Eu quero agradecer aos meninos, ao Gabriel, aos doutores, eles me proibiram de chamá-los por outros nomes, aos doutores Gabriel, ao doutor Wilson, pela receptividade, agradecer as palavras iniciais do doutor Marcelo, que é sempre muito, muito carinhoso comigo, agradecer a abertura que o Conselho de Recursos me dá, para poder fazer os manuais, para poder dar os meus pitacos, para poder estar sempre dando uma opinião relacionada à alteração de sistema. A gente mexe com esses REC, a gente mexe com o SAT, mexe também com a alteração estrutural do regimento. Então, o conselho, a doutora Ana Cristina já me dava carta branca, que foi esse manual aí, foi carta branca dela. E agora o doutor Marcelo também está sempre com ouvidos muito atentos
para todos os conselheiros, não importa se é de governo, se é classista, está com o ouvido sempre atento e aberto, e eu agradeço a possibilidade de poder me comunicar diretamente, porque a gente está aqui no Mato Grosso do Sul, não tão ligado às grandes capitais, mas a gente tem a mesma receptividade. Né? Agradecer ao Gabriel, elogiar vocês dois pela organização, pela limpeza que está sendo feita, esses debates, está sendo de grande nível, está sendo um diferencial mesmo, porque que vinha sendo proposto, sendo feito. É totalmente gratuito, 0800, né? Então, vocês não estão ganhando nada com isso, a não ser conhecimento. E isso, para mim, não tem preço, né? Quando o Gabriel me fez essa proposta, eu mesmo atolada de serviço aqui, no meio de uma sessão do outro, na revisão, dos processos que chega de paraquedas aqui para a gente, eu não digo, não, vamos fazer, porque a intenção é boa, vocês têm boa vontade, está sendo muito bem feito, eu agradeço por poder participar e parabenizo vocês dois de coração mesmo, pela preciosidade que é esse projeto. Obrigada mesmo. Gabriel, por favor, faça as honras aí, porque se eu falar aqui agora eu vou ficar emocionado. Então, por favor. Eu quero agradecer, né, a doutora... A única vez que eu vou chamá-la de doutora, né? Me segurei a reunião toda, né? Expliquei para ela, inclusive, o motivo de parte da minha origem, da minha formalidade, mas, enfim. Agradecer a doutora Cristiane, porque ela foi extremamente importante para abrir os meus olhos, né, sobre a necessidade da gente estudar, da gente entender melhor os benefícios por incapacidade. Ela, de fato, não só pude aprender com ela, mas também me inspirou, inclusive, a escrever, né, minha dissertação de conclusão de curso, né, sobre matéria relacionada ao que ela trouxe, né, e quero aproveitar e fazer uma homenagem, né, já que estamos com a presidente de conselho, fazer uma homenagem a todos os presidentes, né, de unidades julgadoras, porque são de fatos que a gente vê que transborda amor, não só pelo conselho, né, mas pela justiça social, né, pelos segurados, e gostaria aqui de deixar a minha homenagem a todos, né, em nome da minha presidente, né, Darcy Borges, né, e sou um privilegiado ali de diariamente poder aprender com ela, né, de poder... Diva, super diva. Você tem que falar Darcy, eu tenho que falar diva depois. Porque, de fato, é um privilégio, e quero deixar aqui uma palavra, né, que naturalmente ela não é minha, e eu acho que nesses tempos difíceis, né, para todos nós como conselheiros, que temos nos dobrados, né, nesse trabalho à distância, né, questões de casa, filho, problemas às vezes de computador, todas essas dificuldades, eu tenho uma passagem que tem me consolado, e sei que de fato ela existe no coração de todos os conselheiros, né, que diz, né, o verdadeiro amor lança fora todo medo, pois o medo traz consigo o sentimento de castigo. Né, com todas as dificuldades, mesmo sabendo que mudanças virão, né, elas ainda não existem, então temos muitas dificuldades. Eu tenho visto que o amor, né, pela justiça social, pelo direito social, o amor em poder, de alguma forma, ajudar o segurado, né, confesso que não conheço nenhum conselheiro que tenha um olhar sensível ao segurado. É o que, de fato, me traz alegria, prazer e força para continuar trabalhando, para continuar aprendendo, e buscando, né, ser um agente de justiça social, que é um inteiro privilégio. Então, faço agradecimento a todos. Esse projeto é nosso, não tem dono, não tem nome, porque juntos, né, como conselheiros, somos mais fortes. Então, assim, muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui, é um prazer aprender. Né? Em breve teremos outros mediadores, teremos outros apresentadores, então que todos que queiram participar saibam que esse projeto ele é nosso. Ele é um projeto não oficial, mas que ele é feito para que a gente possa aprender, crescer e cada vez mais trabalhar melhor. Muito obrigado ao Gabriel aí pelas palavras, a doutora Cristiane também. Gostaria de agradecer primeiramente ao Gabriel por ser essa chama incentivadora para esse projeto começar a andar. Já era um projeto antigo que eu tinha, o Gabriel veio para somar e, graças a Deus, em 1 mês e meio, nós conseguimos construir uma história que eu acho que vai fazer grande diferença para o Conselho daqui para frente.
Gostaria de agradecer a doutora Cristiane, aliás, desculpa, pela disponibilidade em fornecer o seu tempo, o seu conhecimento, a sua experiência para todos nós. Agradecer também a todos aqueles que nos assistiram. Eu já tive informações de bastidores aqui de todas as transmissões que nós fizemos. Esta foi a que teve a maior participação até agora. Eu acho que a doutora Cristiane agradou. O pessoal do público aí gosta bastante. Então, assim, obrigado, doutora Cristiane, novamente. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Doutor Marcelo Bossi, pelas palavras que apresentou para nós. Tem muito mais informações e muito mais notícias boas por vir. Eu estou participando de algumas frentes junto com o conselho, então tem muitas coisas que vão surgir para vocês, conselheiros, para nós, conselheiros. E eu espero que isso tenha sido uma tarde produtiva para todos, como para mim foi, certamente foi. Como eu disse no início, a gente não tem nenhum objetivo de traçar vencedores nesse debate. O objetivo é, e sempre será, trazer luz para os temas de maior relevância. Utilizem, vocês que estão nos ouvindo e nos vendo aí, utilizem essas informações para melhorar ainda mais o trabalho que vocês exercem dentro do Conselho. Em breve nós faremos um próximo debate, nós estamos apenas definindo algumas datas, e vamos divulgar nas nossas redes sociais. Fiquem sempre atentos ao Grupo Nacional, aos grupos regionais, que nós divulgaremos aí. Tem uma surpresa que foi confirmada hoje pela manhã, também de uma presidente de junta, que vai trazer para nós uma proposta diferente num debate. A doutora Ana Cristina Viana, ela autorizou, inclusive, que eu falasse o nome. Então, a doutora Ana Cristina Viana, presidente da 25ª Junta, fará um debate conosco aqui, não para tratar de assuntos previdenciários, mas para tratar de estrutura do CRPS, para que os conselheiros consigam entender como funciona a estrutura, quais os grandes problemas, os gargalos, problemas administrativos que muitas vezes nós não vemos. Às vezes nós estamos aqui embaixo vendo os problemas acontecerem, mas nós não sabemos o porquê desses problemas. Então, a doutora Ana Cristina, ela vai trazer essas informações para a gente. Vamos só agendar algumas datas com ela e em breve faremos a divulgação para todos. Convido a todos vocês, assim que a data for definida, que vocês estejam presentes aqui no canal. E estamos abertos a sugestões, estamos abertos a críticas também, para quem quiser fazer. Reitero meu convite a um representante do governo que queira se juntar a nós. Tenho certeza que todos sairão ganhando. Desejo a todos uma boa tarde, um ótimo final de semana que já se aproxima e até a próxima. Obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Um abraço.